Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais. Hoje temos o prazer de receber o vereador Paulo Henrique Andrade, com duas convidadas muito especiais. Temos o prazer e a honra de receber no primeiro bloco a nossa querida Tereza, auxiliadora Inácio, supervisora de ensino da Diretoria de Ensino aqui de Tupã, para falarmos sobre o Congresso Nacional da Escola de Pais do Brasil, que é mais uma ação da Diretoria de Ensino através da Rede Protetiva. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento que estará sendo realizado no mês de junho, os temas que serão discutidos e um pouquinho sobre o Congresso, que é muito importante, principalmente para a família, para os pais. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do vereador Paulo Henrique Andrade aqui no programa Ponto de Vista. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Tereza. É um prazer tê-los aqui mais uma vez com a gente, tanto você quanto a Rosana, que vai participar no segundo bloco. Falar um pouquinho da educação, falar um pouquinho das escolas dos pais, que é uma coisa que é sensacional. Eu que tenho a oportunidade de acompanhar junto no grupo de rede, também acompanhar o trabalho da Rosana, a gente vê a importância de fortalecer o vínculo com a família. E a escola dos pais é fundamental para a gente ter essa interação entre a escola, a família e até mesmo o convívio dos pais com os filhos. Obrigado, vereador Paulo Henrique. Bom, Tereza, seja bem-vinda à nossa TV Câmara de Tupã, no programa Ponto de Vista. E como disse o vereador Paulo Henrique, nós estamos acompanhando já há um bom tempo o trabalho da diretoria através da Rede Protetiva, que tem feito um trabalho muito importante na sociedade, com as discussões, com representantes de vários setores da sociedade. E através desse trabalho, através da Rede Protetiva, Tupã tem também esse outro braço, esse outro projeto que é muito importante, que é a Escola de Pais do Brasil. Então, eu acho que nesse início de programa poderíamos falar um pouquinho como que vocês trabalharam para que Tupã contasse também com esse Congresso Nacional Escola de Pais do Brasil. Seja bem-vindo à TV Câmara. Bom dia, Glaucio. Obrigada. Bom dia, Paulo, telespectadores. Bom, a Escola de Pais do Brasil em Tupã, ela tem uma história, uma pequena história, né? Sim. A gente já está com 4 anos que nós temos a Escola de Pais do Brasil em Tupã, um pequeno núcleo. Ele veio justamente dessa forma. Nós, enquanto rede, e discussões das reuniões da rede, as instituições comentavam muito a respeito da problemática dos pais. As crianças dentro das instituições, dentro das escolas e a ausência dos pais, certo? E aí nós nos deparamos assim com a necessidade da gente conversar um pouquinho com os pais, da importância dessa presença, desse estar junto dos filhos. Mas nós estávamos um pouquinho perdidos também, e nós ficamos sabendo que existia uma escola de pais do Brasil. Como o nome diz, ela existe no Brasil inteiro, a sede em Salvador. E a escola de pais, para quem não conhece, embora a gente não conheça tanto, ela já tem 57 anos. Maravilha. Ela veio para o Brasil, trazida por um padre francês, para trabalhar círculos com pais para que se previna situações de conflito e outras situações dentro da família e da comunidade. Claro que a Escola de Pais ela foi passando assim por uma adaptação, Lá atrás, a Escola de Pais ela aceitava apenas famílias com pai e mãe, casados, porque tinha esse vínculo com a Igreja Católica, Hoje não mais. Hoje a Escola de Pais se adaptou aos novos tempos, a todos os tipos de família. O que importa são os filhos. E aí, diante dessa situação que a rede colocou para a gente, nós fomos buscar. E acabamos entrando em contato com os coordenadores do Estado de São Paulo. Naquela época, há 4 anos atrás, o nosso então prefeito era vice-prefeito, nós buscamos a parceria, porque a rede trabalha com parceria, e através do então vice-prefeito, que era o Caio, hoje o nosso prefeito, nós trouxemos essas pessoas para Tupã, Eles deram um curso, enfim, alguns parceiros da rede se colocaram para fazer esse curso para se tornar coordenadores. E foi basicamente assim 1 ano de estudo para que a gente implantasse. E atualmente então a gente tem esse núcleo aqui em Tupã. Que legal, que legal. E como funciona? Toda a cidade tem isso? Ou isso é feito, feito por região? Ou Olha, não? Toda a cidade tem esse desenvolvimento? Ou Tupã realmente tem algo diferente? Eu acho que Tupã tem algo diferenciado por conta da rede protetiva, A Escola de Pais ela existe, mas nem todo mundo conhece. Aliás, o propósito hoje da gente conversar um pouquinho é que nós divulguemos esse trabalho.
Ela está aí, mas como as cidades não conhecem, às vezes elas não buscam, porque assim, é um trabalho voluntário. Sim. Quando eu entrei em contato com o coordenador de São Paulo, a primeira pergunta é assim: Por mais que vocês trabalhem no Estado, vocês são voluntários nesse tipo de trabalho. Voluntários. É isso que é importante frisar, que as pessoas às vezes dizem, mas ela faz isso porque ela... Não, isso não tem nada a ver, é porque acredita realmente na ferramenta. Esse trabalho é fora do meu horário de trabalho. A gente tem o apoio da diretoria regional, da dirigente, né? Porque quando a gente trabalha com os pais, a gente trabalha com os filhos e ganham todos, a família, a escola, a comunidade. Então é nesse entendimento que a diretoria, a dirigente vê esse trabalho. Mas, assim, basicamente, então quando eu entrei em contato com esse pessoal, que eles vieram aqui, a primeira pergunta foi assim: Tereza, olha, é tudo gratuito, o material é gratuito, né? Nós só precisamos que vocês nos custeiem a viagem até Tupã, porque eles são de São Paulo, mas eu preciso que você me garanta que você vai ter voluntários, porque é um trabalho voluntário, a gente precisa ir até aí para dar o curso para quem vai se voluntariar a trabalhar com os pais. E na época eu tive assim uma boa aceitação da rede, né? Um grupo fez o curso, foi durante um sábado, a gente ficou o dia todo. Depois nós estudamos, esse pessoal de São Paulo retornou, nós voltamos assim meio que passar por uma prova, ver se nós estávamos preparados para aí então a gente começar a trabalhar. Daquela época, muitos não ficaram, porque alguns tiveram assim um pouco de curiosidade para fazer o curso, mas depois, realmente no dia a dia, porque como é um trabalho voluntário, demanda tempo, demanda que você se organize, muitas pessoas não ficaram como coordenadores. Eu tenho atualmente um grupo de 8 coordenadores, eu sou a presidente, mas eu também sou coordenadora, a Rosana é uma das coordenadoras, a gente está com esse grupo de coordenadores. E o bacana é assim, conforme os pais fazem os círculos, daquele círculo, quando a gente finda o círculo, que são 7, esses pais que se interessarem em se tornar coordenadores, nós damos um outro curso para eles de aperfeiçoamento e eles se tornam coordenadores também voluntários. A ideia é que a gente vai crescer nesse grupo de voluntários para que a gente tenha condições de trabalhar com mais pais e mais famílias. E mata uma dúvida, porque a gente sabe que cada vez mais está difícil, né? As pessoas... por mais que a gente veja que a internet trouxe a vantagem de você ter a facilidade, a agilidade, eu também vejo que a internet também distanciou as pessoas. Cada um vive os seus problemas, vive a sua realidade e esquece que às vezes essa interação com a escola, com os professores, com os outros pais, é importante para a educação dos filhos. Como fazer isso num período como esse de pandemia? Como fazer isso num período como esse que nós estamos vivendo, esse distanciamento cada vez maior? Paulo, acho que essa sua pergunta ela tem 2 respostas, tá? Que eu vou te dar. Primeiro, assim, justamente a gente tem um dos círculos, são 7, em que a gente conversa sobre essa situação, né? Como é que a internet, que a tecnologia, que toda essa contemporaneidade, né? Ela contribui com a família e ela distancia a família também. Porque a gente sabe de famílias que não se sentam junto para fazer uma refeição durante a semana. Sim. Né? Às vezes a gente tem um pai na sala, a mãe no quarto, outro filho no outro quarto, com televisão, com alguma coisa, né? Ou mesmo juntos e no celular. Então a gente começa a conversar sobre isso, essa importância de se ter regras, as crianças terem regras, né? Para usar o celular, só que os pais também, eles só podem cobrar as regras se eles também cumprirem algumas regras. Sim. Eu não posso dizer para o meu filho, 10 horas você tem que desligar o seu celular e dormir para ir amanhã para a escola. Se eu, enquanto mãe, continuar ali e perder a hora do meu trabalho também dos meus compromissos. Então a gente conversa muito sobre isso, né? E como os círculos, eles são assim, por troca de experiências, fica muito marcante. Agora, uma outra coisa, atualmente, para a gente trabalhar os círculos, nós estamos na pandemia. O que nós estamos fazendo nesse grupo de 8? Nós estamos estudando uma maneira de dar esses círculos adaptados para o remoto. Então, a gente pretende ainda no segundo semestre deste ano, ministrar curso para pais de forma remota, né? Que a gente possa discutir isso também. Tá? Sim, não sei se eu acabei respondendo, se ficou alguma dúvida. Sim, com certeza. Me respondeu e muito bem, principalmente porque... Eu vejo muitos pais, eu vou ter uma filhinha agora e a gente começa a analisar agora para ver o que eu posso fazer para melhorar, né? Até mesmo para ser melhor. E eu vejo que quando você conversa com os pais, o celular, o tablet, eu quando não tinha filho, eu falei que eu não ia dar. A hora que nasceu,
é difícil você brecar. Então é importante ter esse auxílio de vocês, até mesmo para poder instruir, né, de como fazer isso, porque não é para tirar tudo, mas também não é para dar tudo, né? Tem que achar o bom senso de algo que vá ajudar, na verdade. Ô Paulo, a missão da Escola de Pais, a gente sempre começa trabalhando a missão, chama-se ajudar pais, futuros pais, né, a criar verdadeiros cidadãos. Então é importante, a gente não vai fugir, a criança vai aprender, né, eles mexem, já nasce com o dedinho assim. Sim. A gente vai dar tudo isso para eles, mas a gente tem que ter o bom senso, né, onde vai o limite de tudo. A gente trabalha em outro círculo chamado limites e valores. Que legal. Então, até que ponto eu vou? Até que ponto eu não vou? E não é fácil, porque ninguém tem receita, tá? Sim. Depende de muitas situações. Então, a Escola de Pais, ela vai fazer os pais, os avós, os educadores refletirem sobre essas situações. Tereza, aproveitando a fala do vereador Paulo Henrique, eu queria até reformular um pouco do que ele perguntou, assim, tocando uma outra questão importante. Falamos sobre a questão da pandemia, esse momento que estamos vivendo, mas eu estou vendo aqui, nos 3 eixos temáticos que serão discutidos nessa 57ª edição, tem a família, escola e sociedade. E a gente sabe que a família, agora, tem um papel muito importante, né, auxiliando os filhos, né, nesse aprendizado. Então, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que famílias não têm algumas famílias não têm condições de oferecer esse aparato tecnológico com um bom celular, com uma boa internet, com um bom notebook, enfim, para que as crianças tenham acesso a esse conteúdo. Mas também tem que ter também a ciência que os pais têm um papel primordial, fundamental nesse momento, de estar ali ao lado, auxiliando, porque a criança ela fica meio que perdida. No primeiro momento, né, quando surgiu toda essa questão, né, que tudo se tornou remoto, então as famílias também começaram a aprender também a lidar com a tecnologia e auxiliar os filhos nesse aprendizado. Dentro desses círculos que vocês trabalham, tem algum círculo que também trata sobre essa questão da participação dos pais, o auxílio dos pais nesse aprendizado junto às crianças? Você está tocando em 2 assuntos, então, também para aproveitar o tempo, Vontade, realmente, vontade. né, eu já vou te responder, mas antes eu vou comentar sobre o 57º Congresso que o Glaucio acabou falando, né? Como eu comentei no início, a Escola de Pais, ela está fazendo 57 anos este ano. E todos os anos existe um congresso nacional na cidade de São Paulo, todos, né? A gente tem a sede em Salvador, mas normalmente esses encontros eram sempre em São Paulo, presenciais, né? E os associados se dirigiam até lá. Claro que tem um curso, porque assim, é um voluntário, assim, ainda tem curso se a gente quiser participar. Sim, Dessa vez nós teremos, né, um congresso totalmente remoto, online, e não só para os associados, ele vai estar aberto para toda a população. Todo mundo que quiser se inscrever, né, será no dia 3, 4 e 5 de junho, a inscrição é totalmente gratuita. A não ser, se alguém se interessar em ter um certificado, às vezes algum estudante de faculdade, né? O certificado sempre conta para alguma coisa, um certificado de 12 horas, então dá para fazer uma inscrição com pedido de certificado, aí tem um custo de R$20, é um certificado pela Faculdade Unina de Curitiba, tá? Então, assim, dentro desse congresso nós vamos explorar os 3 eixos temáticos, que é a família, escola e sociedade, porque realmente não dá... a escola, ela tem a sua função ali pedagógica, só que para ela cumprir essa função pedagógica e também uma função assim, que vai um pouquinho além de transformar também essa criança e adolescente num cidadão, ela precisa dos pais, eles têm que trabalhar junto, bem imbricado. E nós temos sim um círculo que conversa sobre essa situação, a importância dos pais, né? O diálogo, dele acreditar na escola, dele entender a proposta pedagógica da escola e ser um parceiro. Então hoje, na pandemia, olha, se nós não tivermos o apoio dos pais, tá? Não tem como o professor trabalhar. O professor, ele vai passar toda essa parte pedagógica, mas ele precisa que esse pai e essa mãe coloque essa criança, esse adolescente num horário para estudar, né? Que ele entenda um pouquinho, vamos pensar nos pequenos, porque a gente tem a educação, né? Dos anos iniciais, a infantil. Sim. As crianças são muito pequenas, então assim, o pai é aquela pessoa que vai, a mãe, ou a avó, aquela pessoa que cuida, que vai colocar, que às vezes vai acessar para ajudar a criança. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com uma coordenadora de uma escola estadual e eu perguntei para ela na entrevista o que ela achava mais desafiador hoje. Ela me respondeu assim: supervisora,
a gente está conseguindo adaptar as nossas aulas para o remoto. Esse não é o problema. O problema é que eu preciso contar com a família para que ela coloque essa criança conectada até a gente. E as crianças que não tenham acesso, a escola tem o cuidado de fazer no papel, né? Aí a gente marca um horário lá, os pais passam, ó, aí na outra semana leva, para que a criança não fique sem. Mas a gente tem ainda a situação de crianças que não fazem, que a gente fala que está na busca ativa, que a gente fica correndo atrás, contando com o conselho tutelar, contando com os órgãos que podem nos ajudar para buscar essa família, entender o problema, né? Porque se a família também não está respondendo à escola, é porque existe um problema. Às vezes não é porque ela não quer. A escola de pais, ela pensa muito nisso. Os pais não erram porque eles querem, eles erram porque eles desconhecem. E isso é perfeito, não? Porque, Glaucio, a referência que nós tínhamos antigamente, quando os alunos iam para as escolas, são os professores. Sim. O professor fazia referência, fazia o sarrafo, né? Ó, o que você espera de cada aluno? Olhava, às vezes gastava um pouco mais de tempo com um aluno, com outro você dava um exercício. Essa didática, essa interação existe dentro da sala de aula. Quando você vai para o modo remoto, a gente acaba terceirizando essa questão para os pais. Não terceirizando, porque é função deles, mas essa parte dessa referência, se o pai não sabe que o filho está passando por dificuldade, se o pai não acompanha uma tarefa, não sabe nem se o filho gosta ou não gosta, ou se não está aprendendo, o professor à distância não consegue ter essa realidade. Então, por isso que eu sou um defensor pragmático dessa questão de professor dentro da sala de aula, junto com os alunos, porque é assim que se aprende, ainda mais num país como o nosso, que ainda a gente tem ainda uma distância muito grande, né, de pessoas com uma certa educação, com faculdades, instrução. Em contrapartida, a grande maioria da população às vezes não tem uma faculdade, não sabe o que realmente é o ensino na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Por isso que é importante esses grupos ressaltando isso e brigando para isso, porque às vezes o pai não sabe. Exatamente. Ninguém estudou na casa dele, ele não sabe que a educação é perda de tempo. Tem uma frase lá que quem muito estuda, quem muito trabalha não ganha dinheiro, então você tem que trabalhar. Não necessariamente. Quando você fala quem muito trabalha não ganha dinheiro, é realmente o contrário. Se você só trabalhar e não estudar, você realmente não vai ganhar dinheiro. É o contrário, você tem que ter o tempo para estudar, ainda mais nessas idades. E aí, esses grupos de pais, de escola de pais, é fundamental para exercitar isso dentro dessas realidades, dessas comunidades, dessas famílias. Então, Paulo e Glaucio, pensando assim, né, nesse momento, a gente vai ter então esse congresso, é uma oportunidade para os pais, né, olharem um pouquinho. Nós vamos ter cerca de 11 especialistas, né, entre médicos, professores, né, mestres, doutores, psicólogos, porque assim, a escola de pais, ela tem uma estrutura, nós chamamos que todo o material da escola de pais, ele é feito por um grupo de especialistas, tá? E nesse grupo de especialistas a gente tem médicos, pediatras, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, justamente para eles adequarem esse material. Recentemente, este ano, nós tivemos um movimento de adequação de todo esse material da escola de pais, porque estava um pouquinho defasado, e também para a gente conseguir depois adaptar para o trabalho remoto online com os pais. Queria aproveitar, Tereza, nós já estamos aí praticamente na reta final desse bloco, mas uma pergunta também tocando nessa questão da participação da família, né, junto aos alunos, junto aos jovens nesse momento. Eu queria até uma opinião, não posso perder essa oportunidade, já que temos aqui uma representante da diretoria de ensino. Pode passar um pouquinho, o Derival deixa a gente passar um pouquinho. Sim, mas o assunto é relevante, sempre, de interesse de todos. Todos nós sabemos que devido à questão, né, desse momento aí do trabalho remoto, do ensino remoto, sabemos que também temos grandes perdas, né, na questão de passar todo o conteúdo necessário para as crianças. Lógico que todo mundo está se readequando, os professores aprendendo uma nova forma de ensinar, né, dentro da tecnologia, as famílias colaborando junto aos alunos, às crianças, mas há uma perda. A gente sabe que há uma perda. Né? Então, por exemplo, como disse o vereador Paulo Henrique, a gente está fazendo um trabalho meio que no geral com todos os alunos, mas existem alunos que têm mais dificuldade do que outros. Qual que é a expectativa, qual que é a visão que vocês têm, a avaliação que vocês fazem para um futuro próximo, assim que todo mundo ser imunizado, e torcemos para que isso aconteça o quanto antes, retorno às aulas presenciais, né?
os alunos nas salas de aula, enfim, qual que é a análise que vocês fazem para o futuro, essa retomada com as aulas presenciais, depois que tudo isso passar? De que forma vocês veem o futuro? Glaucia, há muita expectativa, tá? A priori, quando houver o retorno, né, e soubemos agora que o governo do estado vai vacinar todos os educadores, né? Então a gente tem uma perspectiva de retorno. Mesmo assim é um retorno faseado, né? A gente vai ter que ter a convivência do ensino híbrido com o ensino presencial e a gente tem tentado preparar os professores, as escolas para esse retorno, que não é fácil, tá? Então assim, mas desde este ano, o ano passado, a Secretaria do Estado, ela começou, né, ela fez essa plataforma que a gente chama de plataforma do CMSP, que é uma plataforma de educação do Estado. E o que a gente tem conversado, porque os professores passam por capacitações, reuniões semanais, tá, junto à diretoria de ensino e à própria SEDUC estadual. A vertente é trabalhar o currículo, mas a gente tem uma situação que a gente chama de habilidades essenciais, que os alunos não podem deixar de aprender, tá? Essas habilidades essenciais, elas estruturam outras aprendizagens. Então, a gente está voltando esse currículo para o trabalho dessas habilidades essenciais, mesmo remoto. Então, toda atividade que o professor coloca na mão da criança, do adolescente, para estudar, então, toda vez que se pede, né, tem-se uma aula, tem-se um conteúdo, dentro daquele conteúdo está implícito algumas habilidades que a gente precisa trabalhar, que a gente chama de essencial, que é aquela que não pode faltar, para que depois a gente consiga. Seria mais ou menos assim, uma base estrutural, um alicerce, para que depois a gente vá colocando os outros tijolos. Então, assim, na perspectiva de um retorno, imaginando que a gente tenha 100% das crianças na escola, que não será tão já, de um trabalho intenso de recuperação. Ou seja, as crianças elas têm tempos diferentes. Tem crianças que são rápidas e elas exigem maiores desafios. E tem outras que não. A gente vai ter que tentar deixar todas no mesmo patamar, tá? Mas assim, a partir dessas habilidades essenciais que estamos trabalhando agora, reiteradamente, né, os professores fazem formação como é que se faz, como é que não se faz, tá? Para que depois a gente consiga trabalhar uma recuperação. É óbvio, e isso no mundo inteiro, que houve perdas pedagógicas em que a gente vai ter que correr atrás por alguns anos. Isso que eu ia comentar agora, eu vi algum estudo nesse sentido que realmente teremos aí alguns anos para poder recuperar todo esse tempo. Mas a gente também tem que pensar que isso não é só em termos de estado de São Paulo e de Brasil, que é de mundo também. Claro. Tá? Só que a gente também sabe que no nosso país a gente sempre teve um pouquinho para trás, né? A gente tem que apertar o pé. Agora, o que eu posso dizer dos nossos educadores, dos nossos professores, é que eles estão fazendo o possível. Eles se superaram, eles aprenderam a mexer com a tecnologia e eles estão aí precisando contar com as famílias para poder passar esse mínimo, esse básico, para que depois eles tenham essa estrutura para a gente trabalhar mais, tá bom? Perfeito. Vereador. Eu acho que dá para depois, eu adoro ver a Tereza falar, pelo menos uma vez por mês a gente sempre tem um grupo de rede, e a gente sempre tem essa possibilidade, até mesmo participando do Conselho da Educação, a gente sempre tem esse contato muito grande. E a Tereza realmente falando, 15 minutos para ela é pouco, porque tem muito saber. Eu acho que é importante ressaltar também, Tereza, que os professores em nenhum momento deixaram de dar aulas, né? A gente simplesmente está hoje colhendo e vai colher alguma coisa de uma falha que não é dos professores, mas é uma falha disso que nós estamos falando, dos pais estarem presentes dentro da sala de aula, junto com os alunos, participando do dia a dia da criança. E infelizmente, pelo fato da gente não ter isso bem estruturado, é que vai fazer com que a gente tenha essa grande perda de ensino, porque infelizmente, quando a gente olha para dentro da educação, a gente vê que quando o pai acompanha, quando o pai vai na reunião de pais e mestres, quando o pai vai lá, acompanha a tarefa dos alunos, acompanha dos seus filhos, vê o que está acontecendo, o ganho educacional é gigante, mas infelizmente a gente ainda não tem isso bem esmiuçado, não seria a palavra, mas bem dizimado entre a população. Então, algumas famílias têm, outras não. Então, vai ser um trabalho que eu já escutei até de alguns professores, que a gente vai ter que dar aula de reforço, vamos ter que realmente ter um engajamento ainda mais, aí que entra essa questão das escolas de pais, que a gente precisa. Você que está assistindo, você que está vendo o seu filho com dificuldades em aprender, em dificuldades em querer realmente entender que ele tem que ter um momento dele de sentar,
ouvir o professor, fazer a tarefa. A escola de pais ajuda nesse sentido, ajuda você a lidar com esses problemas, porque não é fácil você falar não para um filho, não é fácil você às vezes ser rígido com ele, porque você está pensando no bem dele, e como fazer isso se você às vezes não sabe nem por onde começar. E a escola de pais traz essa condição para você, traz esse subsídio, então aproveitem. Se vocês puderem participar desse curso que vai ser agora, pelo que eu estava lendo aqui, só tem mestre, só tem doutor, só tem psicólogo, pessoas que às vezes vão responder questões que às vezes você fica se perguntando e não sabe para quem perguntar, né? Às vezes a gente fica preocupado, né? Porque a gente não quer perguntar para outro pai se a gente está fazendo certo ou errado com os nossos filhos. Aqui é o lugar de você realmente, às vezes, ter o retorno, de saber o que você faz e se aquilo que você está fazendo, que a Tereza estava explicando um pouquinho para a gente antes, se é o certo. Porque às vezes a gente pode estar tentando fazer uma coisa para os nossos filhos, mas na verdade a gente às vezes pode estar prejudicando o ensino dele. Então a importância desse curso agora, reforçar, pedir para o Dernival passar, para a gente já passar esse fim de semana, para que as pessoas assistam e participem, principalmente para conseguir trazer essa melhoria para dentro de casa, para os seus próprios filhos. É isso mesmo, Paulo. Bom, eu queria aproveitar, Tereza, antes de encerrarmos aqui o primeiro bloco, primeiro agradecer a sua presença aqui na TV Câmara mais uma vez. Voltará mais vezes, né, vereador? Voltará mais vezes. E eu já quero semana que vem, já para a gente começar a discutir essa questão de como falar do retorno às aulas, de como vai ser isso. Ela voltará mais vezes, mas agradecer mais uma vez a sua presença. E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse algum contato, né, os meios para que a população possa, né, ter informações sobre o Congresso, como, né, participar, enfim, se inscrever, né, os meios através da Diretoria de Ensino. Bom, eu quero agradecer então o convite, poder ter falado um pouquinho da Escola de Paz, né, falar do Congresso, da importância. Lembrar que nós, seres humanos, nós somos os seres do cuidado, né? Quando nós nascemos, alguém cuidou da gente. Se não houver cuidado, a gente não sobrevive. Sim. E a vida toda a gente precisa de cuidado. Então, é que os pais lembrem, né, que os filhos precisam deste cuidado e que eles cuidarão de nós e cuidarão dos filhos, né? E assim a gente vai fazer uma sociedade mais igualitária. Com relação ao contato, vocês podem ligar, entrar em contato comigo na diretoria regional. Eu estou lá das 8 da manhã às 5h30 da tarde. E aí a gente passa o link para inscrição, tá? O telefone é 3404-3112. 3404-3112, é o meu ramal. No rodapé, o Dernival já colocou no rodapé aqui. E aí a gente passa para vocês o link, ou nos procure na diretoria. A gente tem colocado nas redes sociais também, certo? Eu conto com a presença de vocês. Vai ser muito bom saber que os pais de Tupã e região se importam com os filhos, vão fazer esse curso, né? Participar desse congresso. Obrigada. Obrigado, Tereza. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. No primeiro bloco, recebendo a nossa querida Tereza Auxiliadora Inácio, supervisora de ensino da Diretoria de Ensino de Tupã, falando sobre o Congresso Nacional de Escola de Paz do Brasil. Esse congresso será realizado nos dias 3, 4 e 5 de junho, com 3 temas importantes, 3 eixos para discussão: família, escola e sociedade. Daqui a pouquinho a gente também retornaremos com o segundo bloco, recebendo também a nossa amiga, a Rosana Zamana de Souza, que é coordenadora pedagógica e também coordenadora da Escola de Paz aqui na cidade de Tupã. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.